pessoal, sou a Rafaela, sou engenheira de dados aqui na DTI, mas ocasionalmente eu viro engenheira de prompt e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, engenharia de prompt é a arte de criar e refinar prompts para os modelos de linguagem de grande escala, né? As LLMs, como ChatGPT, Gemini. E eu sei que soa ridículo a gente usar esse termo engenharia para algo que parece ser tão trivial, mas pode ser mais complexo do que a gente imagina. Então, bora falar sobre algumas das estratégias? Bom, primeiro de tudo, né, acho que é óbvio, instruções claras e concisas, né? Então, quanto menos coisa você fazer o modelo e inferir para você, como o tamanho da resposta, formato, público-alvo, melhor vai ser seu resultado. Então, lembre-se sempre de incluir tudo que você precisa ali, desde as coisas que parecem mais óbvias. Uma ótima estratégia é utilizar o System Prompt, né, ao invés de você fazer uma pergunta direta, para você fornecer instruções para o modelo responder de forma mais assertiva. Então, basicamente, o System Prompt, ele vai ser a forma como você deseja receber a resposta e como você deseja ser respondido, e não a pergunta propriamente dita. Falando sobre estratégias, né, você pode utilizar, por exemplo, o System Prompt para criar uma persona. Se eu quero escrever uma notícia, por exemplo, eu posso, antes de pedir esse texto, definir no System Prompt que o modelo vai fazer um papel de um jornalista renomado, experiente, que trabalha em algum veículo. Enfim, eu posso criar mesmo uma pessoa que seja especialista para ajudar o modelo a saber o que ele precisa recuperar para responder minha pergunta. A terceira estratégia, que seria muito válida, é que geralmente a gente precisa de um formato específico de resposta. E aí a gente tem algumas saídas, né? A gente pode utilizar, por exemplo, delimitadores dentro da pergunta, indicando o formato, por exemplo, insira seu texto aqui, insira a resposta aqui, ou até mesmo pedir a resposta em JSON. Alguns modelos, inclusive, aceitam você pedir como JSON como parâmetro. Outra estratégia é você utilizar, por exemplo, LangChain. Aí tem o With Structured Output LangChain, que você simplesmente passa um modelo do PyDentic e aí você consegue receber a resposta do modelo como se fosse um objeto, né? Um objeto em Python, com atributos, com tipo de cada atributo. Isso é bem legal. Uma outra estratégia legal, quando você precisa de fazer perguntas mais complexas, é o Few Shot Prompting. Quando você pergunta alguma coisa para a LLM, para o modelo, sem fornecer qualquer informação adicional ou exemplo, você está basicamente aplicando o Zero Shot Prompt, que é quando você está simplesmente utilizando o conhecimento cru daquela LLM. E às vezes esse tipo de abordagem não funciona. Então é recomendado que você tente ali prover alguma demonstração ou algum exemplo previamente. E isso é o Few Shot Prompt, como o nome diz. E aí, se você tem algo ainda mais complexo que com o Few Shot Prompting não vai funcionar, você pode aplicar a Chain of Thought, que seriam literalmente quebrar as tarefas, né, da LLM em passos, né, em estágios. E aí você parte de um ponto inicial e aí você vai fazendo várias perguntas, vários prompts, construindo uma linha de raciocínio com a IA. E aí você consegue fornecer mais detalhes sem criar um prompt confuso. E aí que é bem legal porque como você vai construir uma linha de raciocínio, você consegue combinar várias estratégias de prompt, como por exemplo, adicionar exemplos também, assim como no Few Shot. A quinta estratégia você pode utilizar, por exemplo, algum estímulo emocional ou algum tipo de apelo para IA. E aí tem até um estudo que mostra que você pode melhorar em média 10% a sua resposta e você pode chegar até 110% em alguns casos. Isso na prática, basicamente seria incluir frases no seu prompt como isso é muito importante para minha carreira, ou até mesmo responda com confiança. Você pode incentivar a IA, tipo, acredite em você, nas suas habilidades. Então, todo tipo de apelo, né, assim como nas relações humanas, pode ser que funcione com as IAs. A sexta estratégia seria também para casos mais complexos, que é quando você precisa de, inicialmente, gerar conhecimento antes de fazer alguma pergunta. É uma espécie de warm-up. Então, você vai utilizar o próprio modelo e você vai fazer algumas perguntas mais básicas sobre algum assunto para gerar algum conhecimento, e aí você vai pegar esse conhecimento gerado e vai perguntar alguma coisa mais específica sobre aquilo. Isso é muito útil. Então, existem casos que se você fizer alguma pergunta, por exemplo, de alguma regra de algum esporte, ele vai te responder errado, e só que se você passar um contexto, explicar sobre aquele esporte antes, você vai ter uma resposta mais assertiva. E aí você não precisa nem utilizar o conhecimento gerado pela própria IA, você mesmo pode colocar esse conhecimento seu dentro do seu prompt. E aí, por fim, a sétima e última estratégia que eu quero falar aqui seria a mais complexa de todas, que é a RAGs, né? As aplicações RAGs. E RAG significa Retrieval Augmented Generation. Bom, a gente sabe que a capacidade de respostas das LLMs, elas são muito limitadas aos dados que foram utilizados
dados para o treinamento, né? E aí é muito comum que a gente crie aplicações que precisem além desses dados, como, por exemplo, chatbots. Se eu estou usando um chatbot na minha empresa, certamente eu vou precisar de dados sobre o meu negócio para responder os meus clientes. E aí você pode criar uma aplicação RAG que vai, previamente, vai acessar dados de fontes externas e vai combinar os resultados desses dados obtidos com esses modelos de geração de texto. Você precisa primeiro ter um banco vetorial, e aí você vai armazenar todas as informações transformadas em embeddings nesse banco. E aí, o banco vetorial com embeddings é legal porque aí você, para fazer uma busca, você consegue fazer uma busca semântica, uma busca de sentido. Então, assim, no banco vetorial eu não vou fazer um select, eu vou simplesmente pegar resultados daquele banco que está mais alinhado com a minha pergunta. Então, você primeiro manda essa pergunta para o seu banco, faz essa busca semântica, e aí o resultado você incorpora na sua pergunta e manda para a LLM. E aí é muito legal a gente usar ferramentas, né, para fazer toda essa ligação, né, do banco com a IA, com o seu prompt, né? Por exemplo, o LangChain é um exemplo de ferramenta que você pode utilizar. Bom, pessoal, então essas foram algumas estratégias, as mais utilizadas, mas existem várias outras, então a dica é pesquisem sobre o assunto, que ocasionalmente vocês vão se deparar com situações em que simplesmente fazer uma pergunta para o ChatGPT não vai ser suficiente, a resposta não vai ser a esperada. Então, para isso existem essas estratégias mais complexas. Por exemplo, no meu dia a dia, eu estou utilizando algo que a gente chama aqui de meta prompt, que é quando eu utilizo a IA, a própria IA, para gerar um prompt para mim. Então, eu uso isso para iterar o meu prompt, eu vou fazendo melhorias, utilizando a IA para fazer críticas aos meus prompts. Então, isso tem gerado resultados incríveis aqui. Então, como dica final que eu dou para vocês itere e faça testes para que vocês tenham melhores prompts.